Olá, gente. Meu nome é Vaz Pinto Com. Eu sou de Guiné-Bissau, um país da África. Já estou aqui no Brasil quase há 7 anos. Amanhã vou fazer 7 anos no Brasil. Cheguei aqui em maio de 2014. Eu fiz minha graduação na Unilab em Letra e Língua Portuguesa. Depois, eu terminei meu mestrado no mês passado, na UES, Universidade Estadual do Ceará, em Linguística Aplicada. Para falar questão cultural, na minha vivência aqui no Brasil, a relação com a língua, como nós sabemos que a Guiné-Bissau é um país que a língua portuguesa é língua oficial, mas não é língua vehicular nesse caso. Mas nem com isso, sendo uma língua oficial do país, ele tem a sua contextualização, tem as suas variedades locais nesse caso. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, a primeira questão que eu deparei no ERU, restaurante universitário, é a questão da fila, nesse caso. Já que na Guiné-Bissau isso vai ser mais chamado bicha, não fila, nesse caso. A primeira questão, não, você não pode falar a palavra bicha, tem que falar fila, nesse caso. Então, aqui você começa a perceber que a língua tem uma relação com a cultura. A língua não é separada com a cultura. Por que essa palavra não é chamada também, não dizemos na Guiné-Bissau fila, mas dizemos bicha? É questão cultural do país e contexto social do país também. Outra questão, um dia também eu fui, naquele mesmo semana, assim, eu fui ao mercado. Eu vi no mercado a oferta, nesse caso. A oferta. Na Guiné-Bissau é mais chamado promoção, não a oferta nesse caso. Vendo a oferta como se fosse algo que vai ser ofertado. Mas quando nós percebemos um contexto também, no mercado, é difícil alguém ofertar a alguém uma coisa. Você tem que comprar. Então isso mostra que, a partir desse contexto, eu percebi que essa coisa não é para ser ofertada, é vendido, mas num preço menor, nesse caso, em relação ao preço desse produto, nesse caso. Da partir você começa a ver a diferença. Outra questão também, eu estava um dia vendo TV, eu vi a palavra, em 2014, a palavra propina é muito usada na TV brasileira, como corrupção. Mas dizemos só, propina não é corrupção. É forma, é quando você vai pagar trimestral na escola. Quer dizer, é pagamento trimestral na escola, propina. Mas no Brasil aqui, propina é como se fosse a corrupção. Uma pessoa que faz corrupção, que tem um benefício de vida, nesse caso. Mas digamos que não é assim. Essa palavra tem um outro significado. Então, a partir dessa relação cultural, eu comecei a ver diferença de que a língua está por além da só elemento linguístico. Mas a língua também tem uma dimensão social e cultural. Também minha visão no Brasil, como alguém, quando eu estou aqui no Brasil, eu tenho um olhar isotópico em relação a mim próprio. Quer dizer, quando eu estou aqui no Brasil, em outro espaço, vendo o meu espaço anterior, quer dizer, eu aqui no Brasil, vendo minha presença na Guiné-Bissau, o que isso me dá? Por exemplo, Guiné-Bissau é um país maioritariamente pessoa preta, nesse caso. Então aí na Guiné-Bissau, nós temos uma relação, por exemplo, uma relação do racismo na Guiné-Bissau praticamente. Mas quando você chega aqui no Brasil, negro no Brasil, você vai encontrar outra realidade. Quer dizer, meu cor no Brasil é diferente do meu cor na Guiné-Bissau. Já que na Guiné-Bissau, minha cor não vai comunicar nesse caso. Mas no Brasil, minha cor vai comunicar. Quer dizer, ele vai mostrar que eu sou negro, além disso, eu estou no lugar de subalterno, nesse caso. Então, isso pode gerar um preconceito contra mim, nesse caso. Logo em 2015, eu saí da Unilab, voltando para minha casa, eu vi uma mulher me chamando negão, 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 assim com uma força. Eu parei, perguntando a ele por que ela está me chamando de assim. Ele não sabe responder isso. Porque o racismo é uma questão estrutural na sociedade. Então, pessoas passam naturalizando esse comportamento, que não é benéfico. A partir dessa questão, eu comecei mais a perceber minha negritude, nesse caso. Até eu escrevi um poema, que é Sou Negro, em 2015. Esse poema foi publicado no livro Novos Escritores, da Academia Afro-Ciências e Letras, a partir desse contexto do racismo. Mas se eu estivesse na Guiné-Bissau ainda, provavelmente não escreveria esse poema. Mas estando no Brasil, me deu outra visão sobre minha cor nesse caso. É por aí que eu escrevi esse poema. Até também no ano passado, recentemente, parece no mês de julho do ano passado, eu sofri também uma abordação policial, onde eu não tinha nem mochila, não tinha nada, tinha só chave na mão, andando. Eu fui treinar nesse caso, Não tinha outra questão, mas eu fui parado para o policial, tentando me ver o que eu tinha na altura. Não tinha praticamente nada.
Então, se isso fosse um branco, será que ele ia ser abordado nesse contexto assim? Então, isso mostra que, tanto no Brasil, eu percebi que eu sou negro, né, que é algo que eu não tinha nenhuma preocupação na Guiné-Bissau. Também eu percebi que eu sou africano, algo que eu não tinha muito interesse assim, na Guiné-Bissau. Eu estava normalmente, não me preocupava com essa questão. Mas quando eu cheguei aqui, eu comecei mais a ver meu lado de negro, também minha dimensão política, de que negro é algo que deve ser reconhecido. Também, além disso, deve ser manifestado no ponto de vista político. Há uma questão, especificidade minha, né, que eu não sou uma pessoa que vai a espaços sociais tanto assim. Eu sou uma pessoa mais de casa. Então, minha interação é mais na universidade com as pessoas. Para sair aqui, eu vou mais no comércio, comprar uma coisa no mercado, assim. Não circulo tanto, ir, por exemplo, espaço cinema, espaço mais da dança, assim, não circulo esse espaço. Então, minha relação com os brasileiros é muito mais voltada para na universidade. Na universidade, eu fui muito bem acolhida, de uma forma mais geral. Embora isso, você percebe que há racismo na universidade. Porque logo no primeiro dia que eu cheguei, eu vi como nós sentamos na sala de aulas. Isso mostra nossa efetividade nesse caso. Por exemplo, estudantes africanos estavam tudo no mesmo lado. Estudantes brasileiros estavam tudo no mesmo lado. Quando você entra na sala, o que você faz? Você recorre para alguém que você tem mais proximidade com essa pessoa. Você foi sentado naquele lado. Quando o brasileiro entra, ele vai para o lado que ele tem mais afinidade com as pessoas. Então, essa divisão já mostra que nós queremos estar no lugar mais do conforto, no lugar de desconforto, nesse caso. Então, já aponta essa questão. Também no restaurante universitário, você vê, quando as pessoas estão almoçando no restaurante universitário, você vê, há uma mesa, vai ter somente os africanos, a mesa vai ter somente brasileiros. Isso é algo que nós vamos ver. Pode sendo inconsciente, não é algo planejado, né? Não é planejado, mas ele tem uma explicação. É uma questão também de mais do conforto, né? Onde você vai se sentir mais confortável nesse caso. Então isso também mostra como é a relação social das pessoas, né? Mostra essa relação social. Já também, quando cheguei na UES, né? O UES tem uma particularidade. O UES não tinha praticamente muitos estudantes africanos, né? Quando você chega, entra no UES, você já praticamente atenção. Você vê a pessoa virando para ver onde você sai, outro perguntando, você é de onde? Explicando essa questão. Quando eu entrei no UES, na Unilab, eu tinha uma vantagem, já que nós temos vários estudantes guineenses, também de outros estudantes africanos. Mas quando eu entrei na UES, nós somos só duas pessoas, eu e outra menina. E essa menina, ele não estava dentro do UES com frequência, nesse caso. Às vezes ele vai só para as aulas. Eu também ia lá desde manhã. Então, eu tinha que interagir com as pessoas, nesse caso. A pessoa que me aproximava de mim, falava comigo. Lá eu consegui ter amigas e amigos, né, na UES também. Na pós-graduação também eu tenho amigos e amigas nesse caso. Então essa interação, eu acho que tem mais interação, criei mais amigos na UES em relação à Unilab, em relação ao brasileiro nesse caso. Na Unilab, minha relação com muitas pessoas brasileiras é mais voltada para uma relação de trabalho nesse caso, por dizer, das aulas. Quando nós contamos sala de aulas, é lá que nós tudo termina. Mas fora de sala de aulas, não há uma conversa assim tanto, nesse caso assim. Mas no UES eu tenho mais essa interação, conversando no pátio, né, da UES com as pessoas, almoçando junto com as pessoas, falando, né, falando por WhatsApp, outras mensagens assim. Daí essa relação foi mais construída, já que eu estava lá praticamente sozinho, né, também com a Edna, ele também participava nessa discussão assim. Eu sempre digo que minha escola para estudar no Brasil foi muito bom. Por quê? Eu queria estudar num país que tem uma dimensão mais decolonial. Embora eu não tinha percebido esse caminho, eu sentia isso dentro de mim. Mas quando eu cheguei aqui no Brasil, primeiro dia de aula, eu percebi que o ensino aqui é muito decolonial. Então, isso vai me ajudar muito na Guiné-Bissau, já que nosso país também sofreu colonização. Essa colonização ainda é muito recente, que terminou. Então, há uma relação ainda muito colonial no nosso país. Essa questão precisa ser desconstruída, precisa ser debatido, né, na escola. Então, nós precisamos ser um professor político, nós não precisamos ser só um professor que vai chegar na sala de aula, dar aula e ir para casa. Mas esse lado político, eu construí isso muito aqui no Brasil. Tanto na sala de aulas, fora da sala de aulas. Também eu tive o privilégio de participar em uma academia de letras aqui no centro, né? Academia Afro-Centro de Letras. Nessa academia, eu consegui participar muito ativamente, conhecendo questão política do Brasil, questão social, questão cultural, muito ativo, né? Então, isso me ajuda para o meu aprendizado próprio, nesse caso. Dimensão política, de intervenção
como uma pessoa que quer fazer educação, como uma prática vai criar mudança social, também vai criar desenvolvimento social nesse caso. Então é bom que nós tenhamos essa dimensão política. Isso eu aprendi isso muito aqui no Brasil. Esse ênfase, embora eu já tinha essa percepção, mas eu consegui aqui desenvolver isso melhor aqui no Brasil em relação quando eu estava na Guiné-Bissau.